Mais uma vez, o Sempre um Livro vai trazer literatura infanto-juvenil. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. Quem meteu o dedo no bolo do Cuca? Do Ricardo Voltolini. Gente, esse livro aqui, eu terminei de ler há pouco tempo, é um livro para crianças, mas assim, abre uma discussão muito grande sobre literatura infanto-juvenil. Há alguns anos, o crítico de literatura Harold Bloom, um dos mais renomados e respeitados críticos de literatura do mundo, escreveu um artigo falando muito mal do Harry Potter e dessa literatura nova infanto-juvenil. Já deixo de antemão que eu gosto de Harry Potter. É óbvio que o Harold Bloom procura é uma literatura de qualidade e bem escrito. O que não é o caso do Harry Potter. Ele é uma história boa, é uma história de mistério, uma história interessante, monta e se remonta, uma história gostosa de se ler e que deu bons filmes. Mas temos que concordar com o Harold Bloom que não é uma literatura bem trabalhada e bem escrita. E ele parte da opinião de que não existe literatura infanto-juvenil nem infantil. Existe literatura boa e literatura ruim. É óbvio que nem todos os assuntos devem estar à mão das crianças. E por que eu começo falando isso? É que semana passada eu terminei de ler um livro chamado Dentes de Rato, da Agostina Bessa. Vai sair vídeo em breve no canal. E eu já tinha lido este livro aqui. O que acontece? Esse livro ele foi escrito em 1992. E assim, é um livro que não é politicamente correto, porque a criança é um narrador e ele trata os adultos como uma velhona gorda, um cara que parece um guarda-chuva, com vários apelidos, né? Não vou dizer preconceituoso, é coisa de criança, mas apelidos que hoje essa maldita politicamente correto, não pode colocar em livro de criança. É uma criança falando mal dos adultos ou falando o que ele pensa dos adultos na visão dele. Porém, é muito mal escrito. É uma coisa muito, mas muito, muito infantil. Isso aqui não é infanto-juvenil, isso aqui é infantil mesmo. Vamos pegar um trechinho só para vocês verem. Fechei o zíper da minha jaqueta, cobrindo o pescoço. Que detetive que se preza tem de fechar o zíper da jaqueta para cobrir o pescoço? Não é um texto bem trabalhado, não é um texto bem escrito. Peguem este livro, leiam este livro e depois leiam Dente de Rato da Agostina Bessa. Dente de Rato da Agostina Bessa é recomendado para crianças de 6 anos, entre 5 e 6 anos, mas é muito bem escrito. É uma escritora portuguesa, o português lá é bem trabalhado e não é idiotizado. É um negócio que que flui. A criança conseguirá entendê-lo, mas vai aprender novas palavras. Vai procurar. Aqui não, aqui é tudo mastigadinho, simplesinho, bobinho, fraquinho. Então, no ponto que eu concordo completamente com o Harold Bloom, é que existe literatura bem escrita e mal escrita. E o escritor que se propõe a escrever mal para poder agradar as crianças, não é um artista. E como o Harold Bloom também disse nessa mesma entrevista, o mercado editorial quer vender. Mas vamos ao enredo dessa história. É aniversário do Cuca, um menininho ali entre 9 e 10 anos, e a história já começa com alguém meteu o dedo no bolo lá e arrancou um talho de glacê do bolo. E o narrador dessa história vai procurar descobrir quem que colocou o dedo lá no bolo do Cuca, e para isso ele vai começar a observar todas as pessoas dessa festa, sempre colocando apelidinhos idiotas dos adultos e tratando as crianças mais infantilizado que ele pode, o possível. E essa investigação vai permear 60 páginas deste livro, para só se descobrir no final quem foi que meteu o dedo naquele bolo. Mas a mim, adulto, e ter uma visão da criança que lerá isso não atrai um pingo de curiosidade. Não nos importa saber quem colocou o dedo no bolo desse Cuca. O livro todo é uma enrolação, uma chatice, vendo aquela festa bagunçada de criança, de adulto. As crianças também são meio idiotas nesse livro, meio besta.
Então, não sei o que aconteceu, não gostei, não sei se a criança gostaria, mas leiam vocês. Em breve eu vou trazer a resenha sobre Dente de Rato, da Agostina Bessa Luiz, que é uma escritora portuguesa, e a gente pode fazer um comparativo entre os dois livros. Mas o enredo é isso. É um dedo no bolo que um narradorzinho aqui vai tentar descobrir de qualquer maneira como é que foi. A respeito de literatura infantil e infanto-juvenil, eu recomendo-se muito mais a série Vagalume, que traz umas histórias interessantes para a criança mesmo, uma coisa investigativa. Eu já coloquei resenha de 2 livros da série Vagalume aqui, que é o Desafio do Pantanal e o Ninho dos Gaviões. Aquilo sim é literatura infanto-juvenil. Isto aqui é infantil. Isto aqui é para criança entre 4 e 5 anos que está aprendendo a ler. Aí recomendo-se essa história aqui. Mais do que isso, não. É muito fraquinha. Concordo que existem livros bem escritos e mal escritos. Não estou dizendo para você não ler. Leia vocês mesmos e tirem suas próprias conclusões. Mas é um livro que eu não gostei nem um pouquinho. Ok? Se você tiver uma criancinha entre 3 e 4 anos, quem sabe 5, ele vai conseguir ler esse livro tranquilamente na sua pré-alfabetização ou período de alfabetização. Ok? Forte abraço a todo mundo aí, se inscrevam no canal e até os próximos vídeos. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades.